Sim, o hype já passou, mas eu sigo obcecada. Obcecada a ponto de sair do cinema já com o celular na mão e pesquisando, querendo ver análise de criadores de conteúdo, teorias malucas dos fãs, curiosidades sobre os bastidores, tudo que você pensar a respeito desse filme, eu vi. E aí eu entrei num limbo de tal forma a ponto de desenvolver a minha própria teoria. Se você quer saber mais, fica comigo até o fim desse vídeo. Oi, meu nome é Clara Dantas, este é o canal Dantesco e hoje nós vamos falar sobre Obsession. Cabum! I was calling to see if there's a way I can cancel a wish. I'm sorry, we don't really do that. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas falaram comigo numa mesma semana falando o seguinte, perguntando: e aí, Clara, já assistiu Obsession? Não? Tenho certeza que você vai gostar. E essas pessoas eram minhas amigas, elas me conhecem, então eu não pude ignorar. E aí eu aceitei o convite, fui ao cinema com meu amigo Daniel. Um beijo, Daniel. Nós assistimos. A minha cena favorita foi aquela do carro. E logo que nós saímos da sala de cinema, eu perguntei pra ele: Daniel, e aí, você acha que vale esse hype todo? E ele falou: calma, ainda tô digerindo, ainda tô processando o filme. E, sinceramente, eu acho que foi a resposta mais inteligente a dar, porque tem coisas que você assiste ali, mas que só depois você vai se dando conta do quão cruel é aquela experiência. E aí, como eu falei, eu já vi várias análises, né, nas redes sociais, enfim, mas uma me chamou muito a atenção e ela foi o start, assim, ela que me deu um insight de criar esse vídeo aqui hoje. Então eu vou dar os créditos, sim, é um canal que eu acompanho há muito tempo, da Vitória, e aí vamos colocar aqui, ó, vou deixar na descrição o link do canal dela, da análise que eu tô falando. Ela manja muito, porque ela foi a única criadora de conteúdo que eu vi falando do filme antes das coisas ficarem caóticas, antes do horror entrar em cena, desde a normalidade do dia a dia, da vida ordinária, vamos dizer assim. E aí, antes que alguém venha aqui me esculachar nos comentários, eu preciso explicar por que eu vou defender que Obsession é sim um filme de amor. Vamos lembrar de uma cena no comecinho do filme, na noite, na fatídica noite, que o Bear fez aquele desejo idiota dele. Porque quando ele tá no carro com a Nick, ela tá conversando e ela fala o seguinte, que ela precisa sentir amor, que ela sente falta de sentir amor para poder criar, porque ela é uma escritora e ela precisa estar inspirada. E aí ela tá falando que ela tá lá escrevendo uma história de amor. Aí o Bear vira e pergunta: ah, é um romance? Ela: não, é uma história de amor. Mas não é a mesma coisa? Aí fica aquele silêncio. No, I feel like I need a big life change. I'm not feeling love, and I want to feel love. I want to bring the story to life. Love. So it's a romance. No, it's not a romance. It's a love story. Isn't that the same thing? Ou seja, desde o comecinho, o filme tá mostrando ali de bandeja pra você que Bear não sabe a diferença entre romance e história de amor. São coisas diferentes, tá? O romance, você entende que as duas pessoas se amam, que é recíproco, que as duas partes, ou sei lá mais quantas, estão envolvidas de forma equilibrada. História de amor é outra coisa, pode ser uma pessoa só, uma pessoa que tem um amor por um esporte, por uma atividade que ela desempenha, uma paixão, um interesse, mas também por outra pessoa. Isso não quer dizer que a outra pessoa em questão, o objeto de amor, enfim, um amor platônico, corresponda. E essa é a principal diferença. Então, Bear ali já mostra que ele é uma anta
e que ele não sabe distinguir uma coisa de outra. Mas voltando, guarde essa cena que eu tô falando, que aí a gente vai voltar para ela mais pra frente. Aí, essa cena, ela já tá entregando assim de bandeja para você o que vai acontecer no filme, tá certo? A Nikki é uma pessoa que é livre, ela é criativa, ela escreve. O sobrenome dela é Freeman, Nikki Freeman, uma pessoa livre. E ela tá falando que ela quer uma mudança de vida, ela precisa sentir algo para poder escrever. Ela vai ter essa mudança de vida, mas não do jeito que ela imagina. Ela vai perder toda a autonomia dela. E aí a gente vai ter que avançar só uns minutinhos no filme para o momento exato em que o Bear faz o desejo dele. Do you like me? What? Era só dizer que Now's the sim. time to tell me. Era só dizer que sim, que ele gosta. Ele teria acabado o filme aí, mesmo que ela não correspondesse. I think we're good friends. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the fucking world. Então, quando o Bear faz o desejo dele, ele pede que a Nikki ame a ele, ao Bear, mais do que qualquer outra pessoa no mundo, certo? E aí, imediatamente, ela começa a mudar o comportamento dela. Eu vejo muito as pessoas chamando essa Nikki, que surgiu a partir do desejo de Freaky Nikki, para distinguir da Nikki de verdade. Mas eu não acho Freaky Nikki um nome legal, porque ela deixou claro que ela não gosta desse nome, enfim. Eu acho que faz mais sentido chamar de Wish Nikki, que é a Nikki do desejo. Até porque aquela Nikki ali, ela não tá freak, simplesmente porque ela é do mal, ela é uma entidade, ele é um demônio. Não, ela tá ali porque o Bear desejou, então a culpa é dele, não dela. Então vamos chamar ela aqui de Wish Nikki. Então ali nos primeiros, vamos dizer, nas primeiras horas, nos primeiros dias, a Wish Nikki tá sim agindo estranho em comparação à Nikki verdadeira, mas ainda não tava uma coisa bizarra. Tanto que, se vocês lembrarem, tem um dia que ela pega carona com o Ian, saindo do trabalho. Ela parecia agir de uma forma normal, entre muitas aspas, com o Bear, assim como um casal de namorados que tá ali no comecinho do relacionamento. E não tava uma coisa assim, bizarra. As pessoas estavam achando estranho, porque eles nunca tiveram esse tipo de aproximação, mas não tava causando aquele desconforto que a gente vê mais pro meio do filme. E aí nós vamos agora para outra cena-chave para a teoria que eu tô tentando explicar aqui. Why does it matter? Doesn't matter to me. Eu não entendo quem ainda defende o Bear. Quem defende o Bear é uma pessoa mau caráter, tá? Enfim, essa transição ela deixa muito claro. Ele acabou de falar. Não importa pra mim. It doesn't matter to me. Que é quando ele vai meio que acusar ela, que ela tá mentindo. E de novo, não é a Nikki, é a Wish Nikki que inventou essa história que o pai tava com câncer. E aí ela fala que não é verdade. Ela fala, por que isso importa? E ele, não importa pra mim. E a cena seguinte é o quê? Eles tendo uma relação claramente não consentida. Como assim, Clara? Não consentida. Ela tava ali vocalizando, né? Fazendo uns barulhos, parecia que tava gostando. Olha no rosto dela. Olha no rosto dela.
o rosto da Nick não tá acompanhando aquilo. Porque o Bear, ele não tá nem olhando para ela, ele tá ali focado no desejo dele, na expectativa dele, em tudo que ele imaginou que aquele momento seria. It's amazing, baby. A câmera tá toda focada nele, a gente escuta a Nick dizer "It was amazing, baby", tá dizendo assim, ai, foi incrível, meu amor, e ele, yeah. Ele não tá nem olhando pra ela, ele tá ali, ele mesmo, ele com ele mesmo. Aquilo é o que importa, entendeu? Totalmente autocentrado, e o filme mostra isso pra gente. Por isso que, se você defende o Bear, você não assistiu mesmo o filme. Eu não acredito, eu não consigo compreender que nós dois assistimos o mesmo filme. E aí, é depois disso daqui que a coisa desanda. E a Nick, ela já tava em sofrimento, mas depois disso, ó, começa a sofrer muito mais. A Nick tá com ele, mas a expressão dela é de dor, de sofrimento, tudo de ruim que você possa pensar. Então, no momento que ele fala, não importa pra mim, ele também tá falando desse aspecto. Não importa se ela não quer, o que importa é isso. O que o Bear quer, o desejo dele. E aí vamos voltar lá pro pedido que ele fez pro Salgueiro? Eu desejo que a Nick me ame mais do que qualquer um no mundo. É aí que as coisas começam a desandar. Por quê? Porque o Bear, a partir do momento que ele força esse tipo de interação com a Nick, ele é sim um isto. Então, isso significa que o amor dele por ele mesmo é absurdo, cara. Ele é obcecado por ele mesmo, ele é egoísta. Quando eu falo que Obsession é sim uma história de amor, eu não tô falando do Bear e da Nick. Eu tô falando do Bear com ele mesmo. É o amor próprio dele, que passa por cima de tudo nesse filme. Passa por cima do que os amigos estão falando, passa por cima do que a própria Nick está falando, porque assim, tudo bem, ele fez o desejo, tá? A Wish Nick ali no controle. Mas quantas vezes a Nick verdadeira tentou buscar ajuda? Porque ela ali, ela achou na inocência dela que o Bear não sabia que ela estava sofrendo. E ela por várias vezes pediu ajuda dele. Quando ela faz aquela marmitinha dele no trabalho, ela tira uma foto dela com ele e escreve que não sou eu, não sou eu. Quando ela tá lá naquela roda de brincadeiras, né, com todos os amigos na casa do Ian, ela tem um lapso ali de consciência e ela fala, não sou eu. E a primeira coisa que ela faz é pegar um objeto e ficar batendo contra a própria cabeça, porque ela queria se desviver, se é que você me entende. Ela não queria estar ali naquele momento permitindo que tudo aquilo acontecesse com ela. Então, depois que o Bear faz isso, que eu mostrei pra vocês, depois que o Bear abu da Nick, aí vai só ladeira abaixo. Por quê? O Bear, o amor dele por ele próprio escalou no nível que aí a Wish Nick tem que acompanhar. Porque o pedido dele foi, eu desejo que a Nick goste de mim mais do que qualquer outro no mundo. Isso inclui ele mesmo. Como é que você vai amar mais ainda uma pessoa que se ama tanto que faz o que quer com o corpo de outra pessoa? Você entende como isso é uma coisa pesada, como isso é uma coisa absurda? Aí vem o elemento do horror, aí vem o elemento lúdico, a desordem, o caos, a sujeira, porque o horror é isso. E aí as coisas começam a chegar no nível que todo mundo percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí o Bear, ele é tão filho da mãe, que aí ele fica repreendendo a Nick, a Wish Nick, por ela estar sendo esquisita, por ela estar sendo, eu não sei, causando desconforto. E quando eu falo desse desconforto, ele não tá preocupado com ela, ele tá preocupado com o que as pessoas vão achar deles dois. E ele até mesmo, ele é tão egoísta que ele perde o encanto por ela, sendo que ela tá agindo assim porque ela tá aprisionada a ele, então ele é o responsável por tudo, mas ele não enxerga isso. Uma coisa que tem a ver com essa cena... Não, peraí, vamos continuar aqui. Nikki? I don't like my dreams.
do? Imagina que nessa cena a Nick de verdade falou: eu não gosto dos meus sonhos. Porque ela tá ali, aprisionada. E aí a Wishnick aparece pra dizer: não, é porque eu sonho que você não me ama tanto quanto eu te amo. Mas imagina a Nick de verdade dizendo isso: eu não gosto dos meus sonhos. E você sabe o que aconteceu pouco antes disso. Então, aí a Nick já sabia. O Bear tinha consciência, sim, ele só não se importava. Nem com ela, nem com nada mais, só com ele mesmo. E aí tem outra cena que me parte o coração, que é o seguinte. A Nick tá em casa, eles trabalham no mesmo lugar, né, uma loja de instrumentos, mas aí eles não foram escalados para trabalhar juntos naquele dia. É o dia de folga da Nick e o Bear tem que ir trabalhar. E quando ele sai, ela fica ali parada esperando ele. O filme dá a entender que ela não saiu do lugar, ficou ali horas esperando ele. Quando eu tava com o Daniel assistindo no cinema e a câmera desce e mostra que ela tá ali urinando, né, que ela tá fazendo xixi, aí eu falei: ó, Daniel, isso aí é uma referência a O Exorcista. É uma forma de o filme dizer que ela não tem mais controle do próprio corpo, de modo que ela tá aí fazendo uma coisa que ninguém sem consciência faria, né? Você urinar em pé no meio de casa, em cima do tapete. Só que aí fui mais fundo, porque sim, você pode interpretar dessa forma, mas lembrando, a Nick não está possuída por uma entidade, um demônio, nem nada do tipo. Ela é a Wishnick, criada a partir do desejo do Bear. Só que aí se você para pesquisar, um dos sintomas, aliás, não vou nem dizer sintoma, um dos sinais que alguém passou por um APSEC, por exemplo, é a incontinência urinária. Então, ela tá ali com a área íntima mais fragilizada, porque ela não estava relaxada, aquilo aconteceu sem o consentimento dela e acaba ficando machucado, e isso tem tudo a ver com o seu sistema urinário. Então, é um sinal normal, né, um sinal comum entre vítimas, que elas não consigam mais, por um tempo, pelo menos, segurar o seu xixi. E quando você para pensar nessa interpretação, é muito cruel, é muito cruel. Ela tá ali dando tchau pro seu agressor e ficando em pé, porque ela tá sendo obrigada, aquilo é não natural para ela, mas ela tá ali e o corpo dela tá pedindo socorro, basicamente. Depois disso, a gente tem mais outras vezes que a Nick, ela não tá nem mais tentando avisar o Bear. Antes ela tava tentando avisar: ó, Bear, não sou eu, não sou eu. Depois disso, ela tá literalmente dizendo pro Bear: ó, me dá um jeito nisso, dá um fim nisso, eu não aguento mais. Porque quando o Bear liga lá pro atendimento ao cliente do Salgueiro, o cara fala: ah, você quer falar com a Nick de verdade? E a gente só escuta os gritos dela. Ela, porque ela tá sofrendo. E naquela hora que a Nick tá meio que, sabe, meio acordada, meio dormindo, a Wishnick tá adormecida, mas a Nick de verdade veio à tona, e ela fala: Bé, eu não aguento mais, por favor, dá um fim nisso. E aí, esse desgraçado olha pra ela e fala: mas o que é que tem tão ruim em ficar comigo? Ou seja, de novo, ele não compreende, ele não assimila a possibilidade da pessoa ter uma vontade própria, querer ter uma vida que não diga respeito a ele, que na cabeça dele ele é o centro de tudo. Então, ela tá sofrendo, ela fala pra ele e ele traz de volta pra ele: ah, mas o que é que tem de tão ruim de viver comigo, de estar comigo? E aí a Nick de verdade responde: eu nunca estive com você, velho. Eu nunca estive com você. Porque todo esse tempo é a Wishnick. Se não fosse por ela, eles não estariam juntos. You are yours. Please don't wake her up. Just kill me. What would be so bad? What's so bad about being with me? I've never been with you there. Just kill me, please. E ele vai
e deixa ela sozinha, implorando. E aí, depois desse diálogo, tem a minha cena favorita, a cena do carro, porque ó, tá, foi uma cena violenta, mas não podemos negar que a Sarah procurou, né? E que a amiga, né? Ela vendo que as coisas estavam estranhas, ela aparecendo de nada, de madrugada, assim, querendo falar com um cara dentro do carro, com aquela vozinha, e eu estava do seu lado no jogo, o beijo ia ser nosso. E o Bear, nesse ponto, ele nem sabe mais o que ele quer, porque ele queria a Nick. Aí ele tem a Nick, mas a Nick não é mais Nick por culpa dele. E agora ele tá dando trela pra outra pessoa. É merecido, vai. Só uma pausa aqui pra mostrar, porque eu não preciso falar nesse vídeo, já tem muita gente falando a respeito, mas é fato que Obsession é um filme que foi feito com um orçamento muito baixo. E tem algumas cenas que dá pra pescar isso, dá pra entender. Por exemplo, a minha esposa falou, nossa, tem muita cena no carro, né? Eles não têm dinheiro pra fazer diferentes ambientações, né? Diferentes cenários. E a cena com a Sarah, eu vou mostrar aqui pra vocês. Só pra vocês entenderem, nessa cena do carro, a Nick, ela tá usando um capacete com uma peruca. Porque ela aparece e ela bate o capacete assim, pá, 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 no vidro do carro. E é um efeito prático, porque esse filme, felizmente, ele é cheio de efeitos práticos. Então ele é muito baseado em interpretação, em maquiagem, coisas que são mais, como é que eu posso dizer? Coisas que são reais, que são práticas, não tem CGI. Aquela boquinha que a Nick faz, é a boca dela mesmo, não sei fazer. Mas aí nessa cena que aí ela tá falando com o Bear, logo depois de ter feito isso, a cabeça dela tá gigante, que ela tá com o capacete. E aí na cena seguinte volta ao normal, vê só. That baby, but it is kind of your fault. Just remember that you wanted this, but I'm so happy you did. I'm so Olha o tamanho da cabeça dela. Oh, no, 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 no. Oh, Aí aqui tá normal. no, 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 honey. Então, eu não sei se eu tô sendo repetitiva aqui, redundante, provavelmente sim, mas a questão é, vamos voltar lá pro comecinho que eu falei. A diferença entre romance e história de amor. Romance, as partes estão envolvidas, estão ali, tá todo mundo feliz. História de amor é a história de alguém que sente um amor por outra coisa. E nesse caso, vamos lá, o Bear sente amor por ele mesmo. Ele não ama a Nick. A única cena em que o Bear ama a Nick é quando a Wish Nick, no fim do filme, faz o desejo para que o Bear goste dela da mesma forma que ela gosta dele. E aí os dois são estranhos juntos, e aí no último instante ele tomou os comprimidos, os mesmos comprimidos que a gatinha dele tomou no começo, inclusive que tutor de pet horrível, né? Deixar isso ao alcance da gatinha, coitada. Sandy e Nick, as pessoas mais injustiçadas desse filme. E aí ele tomou esses comprimidos, e quando ele ia vomitar, porque o cara é tão covarde que nem isso ele tem coragem, Nick fez o desejo e aí acabou da forma que vocês sabem. Então, sim, Obsession é um filme de amor, porque o Bear é obcecado pelo próprio desejo. Ele é escravo do seu desejo. E, como se não fosse o suficiente, ele ainda escraviza a Nick. Porque a Wish Nick, ela é totalmente diferente da Nick de verdade. A Wish Nick é uma versão deturpada da Nick. Ela não tem hobbies, ela não tem interesses, ela tá ali vivendo em função do Bear. De vez em quando a Nick de verdade tem uns lapsos, consegue momentaneamente tomar o controle daquele corpo, mas ela tá assim, aprisionada. Ela só consegue se libertar no fim do filme. Mas aí ela vai ter que lidar com todas as consequências do que ela não fez. Porque ela não tinha autonomia para fazer nada. É tudo culpa do Bear. E de novo, o ponto do foi crucial, porque depois daquilo
O amor do Bé por ele próprio, ó, triplicou. Por isso que as coisas ficaram estranhas, porque a Nick estava tentando acompanhar aquilo, a Wish Nick estava tentando. Enfim, fez sentido pra você? Pra mim faz. Pra mim faz muito sentido. Eu queria dizer que eu tô muito feliz com esse filme, porque eu sinto que o horror tá aos poucos retomando o espaço dele na indústria cinematográfica. E eu falo isso porque eu moro aqui em Los Angeles e, em vez por outra, a gente vê assim, alguns outdoors, alguma ativação, alguma ação de marketing que queira chamar a atenção do público, e o horror está sempre presente. Isso para mim é um refresco para os meus olhos. E quando você vê uma produção que foi de baixo orçamento, o quanto que está lucrando e a forma como o horror se conecta com os medos, com os temores de cada época, para mim é fantástica. Porque hoje em dia você não precisa mais assim de um assassino mascarado, você não precisa de um monstro, você precisa só, para causar horror, basta um homem medíocre, basta um homem inseguro, um homem que não consegue nem chamar uma garota para sair. Eu vou terminar esse vídeo, porque eu não fiz nem roteiro, eu só tinha uma ideia, um celular e um sonho. É isso. Vejo vocês na próxima. Até o próximo conteúdo dantesco. Valeu!